A maioria das pessoas residem em casas comuns típicas e não possui interesse em prédios de apartamentos ou moradias aconchegantes. Esses edifícios ainda podem ser encontrados em todos os lugares mundialmente, mas algumas pessoas estão dispostas a nadar contra a corrente. Elas constroem moradias realmente incomuns, sendo estranhas e tornando-as alvos dos vizinhos que podem rir delas. Mas isso não faz com que os fãs da originalidade mudem de ideia, afinal, na maioria das vezes, essas pessoas que riem estão com inveja. No entanto, quando essas pessoas olham o interior da casa, as suas opiniões mudam completamente. Devido a esse motivo, iremos apresentar as casas que possuem esse modelo. E aí, ficou curioso? Bora pro conteúdo. Casa invisível. Você sonhava em ter uma casa na árvore na infância, ou até chegou a construir algo do tipo? Os criadores do complexo hoteleiro sueco True Hotel foram além, construindo várias casas confortáveis em árvores que podem ser hospedadas. Provavelmente a mais interessante dessas casas é o cubo espelhado. Esse esconderijo impressionante se encontra no meio de um bosque, está camuflado por paredes espelhadas, que refletem completamente tudo que está ao redor. As árvores, as nuvens e toda a paisagem ao redor é refletida em todas as faces do cubo, fazendo com que ele fique praticamente imperceptível. Se você está preocupado com os passarinhos que podem acabar feridos por colidir com esse edifício invisível, temos boas notícias. Esse hotel está cercado por uma película infravermelha que somente os pássaros enxergam. Enquanto isso, para os humanos, as paredes do cubo se mantêm completamente espelhadas. Para chegar nessa casa, é preciso atravessar uma ponte suspensa feita de cordas. Esse hotel é o único no mundo que oferece aos seus hóspedes uma cama de casal, um pequeno banheiro e uma varanda no telhado. O interior do cubo espelhado é feito em compensado de bétula, com 6 janelas nas laterais que garantem que os hóspedes têm uma vista incrível, ou seja, é a versão perfeita de uma casa na árvore para adultos. Se você ficar entediado ao observar os pássaros e os esquilos, sempre é possível conectar-se à rede Wi-Fi disponível. Casa no meio do rio. Essa curiosa casa de madeira foi construída sobre uma rocha que se projeta para fora d'água, no meio do rio Drina, localizado na Sérvia. À primeira vista, aparenta que a casa ficou no meio da água por um acidente, sendo arrastada durante uma enchente ou trazida por um furacão. Afinal, quem irá construir uma casa em uma rocha? No entanto, essa casa foi construída de propósito, em 1968, por um grupo de amigos, para ser um lugar para passar as férias de verão. No início, eles nadavam facilmente até a casa e construíram apenas uma tenda que depois tiveram a ideia de fazer uma casa completa. Enormes painéis foram trazidos até a casa pela corrente do rio, enquanto o resto dos materiais foi entregue de barco. Pouco tempo depois, surgiu uma casa no meio da rocha. As frequentes variações do nível de água destruíram a estrutura várias vezes, mas a casa continuava erguida. Ela se tornou uma atração local conhecida mundialmente devido a uma fotografia de Irene Becker, que foi publicada no site da National Geographic em 2012, como o melhor registro fotográfico de agosto daquele ano. Desde então, esse lugar se tornou muito popular entre os turistas. Casa no telhado. E se o seu sonho for construir uma mansão nas montanhas, mas você não tem um terreno para isso? Um chinês chamado Zhang Lin encontrou uma maneira muito peculiar de resolver essa situação. Ele decidiu construir uma mansão no telhado de um prédio de apartamentos, localizado em Pequim. Primeiramente, Lin comprou uma cobertura e depois, durante 6 anos, levou toneladas de pedras e entulho para o telhado, para criar uma pequena paisagem montanhosa. Assim surgiu uma mansão nas montanhas no topo de um prédio. O problema foi que o dono não pensou em conseguir as licenças de construção. Os moradores do prédio constantemente reclamavam do barulho dos detritos que surgiram devido à obra. Além disso, rachaduras apareceram nas paredes, o teto começou a rachar e quando chovia algumas pessoas sofriam com inúmeras goteiras. No fim das contas, Zhang Lin recebeu uma ordem das autoridades que o obrigava a demolir sua mansão, pois ela representava uma ameaça para a estrutura do prédio, porque o peso das pedras podia fazer o alto edifício entrar em colapso a qualquer momento. Casas subterrâneas. A maior parte da população da Austrália vive no litoral, perto da água e das árvores, mas existem algumas pessoas dispostas a se estabelecer no deserto, um local insuportavelmente quente que possui tempestades de areia e não há uma sombra sequer. Como é possível viver em tais condições? A população da cidade de Culver, famosa pela mineração de opala, sabe exatamente
exatamente a resposta. Há mais de um século, os habitantes locais constroem casas subterrâneas. Dessa maneira, eles conseguem manter a temperatura das casas em cerca de 22 graus Celsius, sem precisar de ar-condicionado. Atualmente, obviamente, as tecnologias modernas permitem que sejam construídas casas normais na cidade. No entanto, muitos moradores ainda preferem as casas cavernas, e isso não é pela tradição. A casa que possui 3 quartos, sala de estar, cozinha e banheiro pode ser escavada em uma encosta, por um preço semelhante ao de uma casa na superfície, e os seus proprietários não precisam gastar com ar-condicionado. Depois que a cidade se tornou popular entre os turistas, surgiram até mesmo hotéis subterrâneos, com todas as comodidades. Casa na água. Quando um casal de artistas canadenses percebeu que nunca conseguiria ganhar dinheiro com a sua arte para comprar uma propriedade, eles decidiram agir e construíram-a com suas próprias mãos. O resultado foi uma casa insular única, rodeada por um jardim. A Casa Ilha, criada por Catherine King e Wayne Adams, recebeu o nome de Freedom Cove. Wayne se orgulha não só de ter construído tudo isso sozinho, mas por ter feito isso só com uma serra e um martelo, sem precisar usar ferramentas elétricas. A construção começou no início dos anos 90 e agora conta com 12 plataformas flutuantes conectadas umas às outras com uso de cores chamativas para morar e armazenar coisas, um jardim e uma oficina, esculturas, uma galeria de arte e até uma pista de dança. A Ilha da Liberdade é um exemplo ideal de vida verde. Aldeia Hobbit. Encontramos outro exemplo de uma habitação ecológica e muito incomum no país de Gales. O casal Jasmine e Simon Dale criaram uma verdadeira casa Hobbit. A ideia inicial era fazer uma casa ecológica. Essa casa original foi construída em apenas alguns meses. O projeto foi liderado pelo próprio Simon e pelo seu sogro. Cerca de 1000 pessoas ajudaram na construção. No final, o edifício ficou tão fascinante que essas casas começaram a aparecer como cogumelos na chuva. Atualmente, Simon Dale gerencia muitos projetos, ajudando outras pessoas a se mudarem para o conto de fadas em que ele vive. No entanto, o comportamento ecológico não parou na construção da casa. Simon e Jasmine cultivam quase todos os produtos que consomem e parecem que eles são completamente felizes com sua vida. Casa no avião. Há mais de 15 anos atrás, o engenheiro norte-americano Bruce Campbell comprou um avião de passageiros Boeing 727-200, desativado, por $100 mil. Ao longo desses 15 anos, ele o transformou em sua casa dos sonhos e teve que se livrar das fileiras de assentos para transformar o interior do avião no quarto, na sala de estar e no escritório da casa. O banheiro precisou ser atualizado e ganhou um chuveiro. No entanto, nem todos consideram uma casa dentro de um avião algo particularmente confortável. Muitas pessoas visitam Bruce para enxergarem com seus próprios olhos a residência mais incomum do estado. Ele adora organizar excursões para os seus convidados. Para entrar na casa de avião, você terá que subir uma rampa pela parte traseira, que está cercada por um gramado que o cuidadoso proprietário regularmente apara com um cortador de grama, como se tudo acontecesse em um jardim normal em frente a uma casa normal. Além disso, Bruce também remove folhas caídas e outros detritos nas asas. Casas flutuantes. No sul da Inglaterra, podemos encontrar uma vila inteira só de casas flutuantes. Às vezes, essas casas flutuantes se tornam casas presas na lama devido à maré baixa, mas isso não importa muito, pois com a ajuda de peças de reposição de ônibus, foguetes e aviões antigos, cada barco ganha uma aparência única. Hamish Mackenzie se destaca entre os moradores da comunidade. Esse criativo restaurador de casas flutuantes juntou sua individualidade criativa com seu amor por fazer loucuras, criando um lar verdadeiramente impressionante. Hamish Mackenzie se mudou para o Brasil há mais de 30 anos. Os seus amigos comentaram com ele sobre morar em um barco, e ele ficou super animado com a ideia de se instalar a bordo de um deles. Atualmente, Hamish Mackenzie tem tudo o que ele poderia sonhar. O que acharam dessas casas? Moraria em alguma delas? Conta pra gente nos comentários. E claro, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal para continuar assistindo os nossos vídeos e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou!